está em harmonia. Quando a gente olha para o nada, aí a gente se perde um pouco. Tipo, não sirvo para nada. Minha vida é ruim, não faço nada de bom. Né? Quando as coisas acontecem ruim, a gente fica pensando, poxa, eu não sirvo para nada, o que foi que eu fiz? Minha avó falava, eu joguei pedra na cruz. Né? Aí, por isso, aí acontece a coisa de ruim, às vezes desiste de tudo. Né? Tem uma poesia lá do Mário Quintana, ele fala: nossa alma é incapaz e pequenina, mais complacências que risão merece. Se ninguém é tão bom quanto imagina, também não é tão mal quanto parece. A gente sempre pode fazer o bem em qualquer lugar. É nossa vontade que ativa isso. É a nossa se colocar, prestar atenção no que está acontecendo é que faz a gente ser útil ou não. A gente não está aqui parado sem fazer nada. Vocês estão vibrando daí a energia de vocês, prestando atenção, trocando olhares comigo. Isso já é bastante coisa. Quando a gente presta atenção nas pessoas, no que elas estão falando, é uma forma de falar: eu estou aqui com você. E a gente já não se sente mais sozinho. Então que a gente não se sinta assim tão pequenino, né? Muita coisa a gente tem para fazer. É só a gente pensar. Porque tudo nessa vida, como nós somos imperfeitos, tudo tem os dois lados. Tudo vai acontecer, coisas boas e coisas ruins na nossa vida. Nós somos pessoas imperfeitas, espíritos querendo melhorar. Não é assim quando uma criança vai andar, ela não engatinha, aí ela levanta e aí ela cai várias vezes, né? Vai caindo várias vezes até se sustentar de pé. Para andar de bicicleta, a gente tenta várias vezes, põe as rodinhas do lado, depois tira e vai tentando, e aí a gente consegue. Então, tudo nessa vida tem os dois lados. Como disse o Ferreira Goulart, uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir-se uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte. Então, nessa poesia ele fala que nós somos feitos dessa dualidade, e aí a gente escolhe para onde a gente quer levar a nossa vida. Quem sou eu? Eu sou um ser repleto de coisas, repleto de sentimentos, alguns bons, alguns ruins. E o que a gente faz? Seleciona, tenta jogar fora aquilo que é ruim, porque às vezes vem nos nossos pensamentos coisas complicadas, porque nós estamos aí vivendo várias vidas, resgatando várias coisas. Então às vezes vem coisas que você acha que não é você, mas é você. O que cabe a nós é escolher esse pedaço de nós, né? Agora a Coralina fala: mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. O que é o nada do acaso? É ficar parado. Quando a gente está parado, a gente não precisa decidir nada, né? Muitas vezes a gente deixa para o outro para poder culpar, né? Às vezes a gente fala: escolhe aí o que você quer. Aí quando dá errado, fala: você que escolheu isso, né? Muitas vezes a gente joga para o outro as
mas o mais importante na nossa vida é o decidir. Vou rir ou vou chorar? Vou ir ou vou ficar? Vou desistir ou vou lutar? Tudo isso é parte do que a gente pensa e do que a gente sente, da nossa vontade. O que você queria ter amado mais, então ama, para não ficar querendo depois. Queria ter complicado menos, ter visto o sol nascer, então faça um esforço para ir ver o sol nascer às vezes. Às vezes a gente tem a praia aqui pertinho, muitas vezes a gente nem vai, né? Outro dia uma amiga minha lá de São Paulo veio para o Guarujá e fez uma festa na praia. Aí estava toda feliz porque molhou o pé na água do mar e pôde comemorar acho que era 28 anos dela aqui na praia. E às vezes a gente tem ali e nem vai, né? É uma coisa tão grandiosa para ela, é uma coisa tão simples para a gente, né? Porque às vezes a gente deixa para lá mesmo esse grandioso que é o mar, né? Então daí a nossa mais importante é a gente decidir. E a gente decidiu vir aqui no centro. A gente decidiu estar aqui aprendendo, compartilhando experiências, compartilhando inspirações, compartilhando essa energia entre nós, né? E às vezes a gente é cobrado. Poxa, como você é espírita, isso é coisa de mãe, né? Minha mãe às vezes fala isso. Você não é espírita? Por que você fica gritando aí às vezes? Você não é espírita? Por que você fica xingando no jogo dos santos, né? Porque se você é espírita, por que você fez isso? Aí eu sempre falo, poxa, eu sou espírita, mas eu não sou um ser perfeito. Eu sou espírita porque eu estou querendo aprender o tempo todo. E uma forma de eu aprender e me aceitar como espírita é aceitar que eu sou imperfeito, aceitar que eu faço as coisas erradas também e tentar melhorar, lógico. Mas a gente está aqui para aprender, né? Por isso que eu escrevi essa poesia aí, ó, chama Aprendiz Diário. Não sou espírita porque atingi a perfeição, é justamente o contrário. Sou um aprendiz diário, tentando a evolução. Quanto mais o espírito estuda, mais o espiritismo ajuda em busca da transformação. O acerto vou sempre buscar, mas sei que haverá tropeços. Então me apego à doutrina, ela então me ensina que também sou esse avesso. Me ajuda com perdão, na caridade encontro a salvação, aceitando ser começo. Com o uso do livre-arbítrio, o destino a cada dia embaralho. Sei que para mim há um plano, mas pela minha condição de ser humano, em muitas coisas eu falho. Se um erro me apaga, meu protetor espiritual me apaga, se me ilumina com trabalho. Portanto, meu lado sombrio sempre pode vir à tona. Faz parte do aprendizado, melhorar o que está errado e me erguer quando for a lona. Nosso Cristo é consolador. Com o Evangelho aprendo com amor, toda vez que a dor me questiona. Então, nosso Cristo é consolador, é o Cristo do perdão. Por isso que a gente está errando e Ele ainda nos dá a mão. Por isso que Ele arruma tempo para estar sempre conosco a qualquer momento. Qualquer momento que a gente pensar na nossa vida, está lá o Cristo, tem lá a ajuda dos protetores espirituais e tem os amigos encarnados também, que nos ajudam muito e fazem parte dessa vontade, desse querer. Se ninguém querer por mim, se ninguém batalhar por mim, não me mandar energia, quem é você? Então eu preciso também batalhar e querer melhorar para o próximo, sabendo que eu estou errado e sabendo
que eu posso melhorar a cada momento. Só que Deus nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. E por causa do livre-arbítrio, nós podemos contribuir com o que Deus fez. Então, o livre-arbítrio tem a ideia da gente ser co-criador, da gente poder também botar a nossa energia, a nossa vontade, a nossa energia espiritual aqui, na criação dele. Então, o que é o livre-arbítrio? É a liberdade moral do homem, faculdade de guiar-se conforme a sua vontade, na realização dos seus fatos. Ensinam os espíritos que a alteração das faculdades mentais por uma causa acidental ou natural constitui o único caso em que o homem se vê privado do livre-arbítrio. Então, quem não tem livre-arbítrio são os que têm alteração nas faculdades mentais. Esses têm o seu livre-arbítrio cortado. Todo o resto, não. Fora disso, é sempre senhor de fazer ou não fazer uma coisa. Ele goza dessa liberdade no estado de espírito, e é em virtude dessa faculdade que livremente escolhe a existência e as provas. Obrigado. Então, nós temos responsabilidade. Por termos o livre-arbítrio, nós temos que assumir essa responsabilidade como espírito vivendo aqui. Então, cada um tem uma responsabilidade de se viver. Na questão 843 lá, comprova essa existência do livre-arbítrio. Então, o Leon Denis, que é um estudioso espírita, ele diz que a liberdade e a responsabilidade são correlativas no ser. E para a gente ser livre, é necessário querer ser e fazer esforço para vir a ser. Nosso livre-arbítrio só vai ser colocado em prática realmente quando a gente achar necessário colocar ele em prática, quando a gente fazer esforço para colocar esse livre-arbítrio em prática. Então não é, aí eu tenho livre-arbítrio e pronto, agora eu posso fazer o que eu quiser sem responsabilidade nenhuma. Nós temos responsabilidades com todo mundo. O que a gente não pode vir aqui e assumir esses atos que a gente escolher fazer. Quando a gente estuda a doutrina, quando a gente está aqui compartilhando experiências, a gente tem ideia do que fazer, do que pode e do que não pode fazer, né? Só que a gente não pode ficar parado, fazer assim, talvez eu faça, talvez não, fazer tudo meia boca. Claro, tá bom, depois eu faço, né? Depois eu vejo isso. E aí vai depois, e aí lá no fim da vida vai ficar cantando a música do Titãs também. Então o Chico Xavier falou que a gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos, até ter um governo mais ou menos. A gente pode dormir numa cama mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter um transporte mais ou menos, até ser obrigado a acreditar mais ou menos. A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos. Tudo bem, tudo isso é material. O que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos, acreditar mais ou menos. Senão a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. A gente quer voltar para o plano espiritual falando, foi mais ou menos essa encarnação. Nós não estamos aqui para isso. Muitos de nós implorou para estar aqui, né? Ajoelhou, preciso voltar, para chegar lá de volta e falar, foi mais ou menos. Igual os adolescentes, como foi na escola, né? Foi legal, né? E aí não conta nada da vida. Como foi sua encarnação? Foi legal.
Só isso? Nada? Não trouxe nada para cá? Né? Guimarães Rosa fala, para inspirar vocês aí: correr da vida embrulha tudo, e a vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Coragem de assumir aquilo que a gente mais quer, assumir as nossas vontades, assumir os nossos desejos, assumir quem a gente é de verdade. Porque nós estamos aqui vivendo essa oportunidade, estamos aqui encarnados, podendo ser aquilo que a gente realmente é. Então, basta isso para a gente. Jesus já contava lá nas parábolas, se a gente prestar atenção em diversas parábolas que Jesus contou, está lá que a gente precisa colocar nossa vontade em prática. Na parábola dos talentos, mesmo quem ganha um talento só, não pode enterrar o talento. Enterrar é fazer nada. Você tem um talento, coloque em prática, busca, faça, que aí você vai ser retribuído com mais um, vai dobrar o seu talento. Se você tem 5, dobra para 10, e assim por diante. E por que tem esse merecimento? Porque foi lá e usou o talento, foi lá e fez. Na do bom samaritano, a gente não está aqui aprendendo as coisas para nada, porque não vale vir aqui no centro só, hoje eu dei a palestra, aí hoje eu posso fazer coisas ruins porque eu já tive o lado bom, eu já vim dar a palestra, então agora eu posso abusar. Não é assim, né? Tem que ser o contrário, tem que ser um exemplo, tentar ser o exemplo, porque se vocês descobrirem que eu fiz alguma coisa aí fora, esse cara aí fala coisa só para botar para fora, né? A gente não basta só falar, a gente veio praticar. Foi o que Jesus fez. Ele praticou, ele falou e fez. Por isso que as palavras dele valem tanto para a gente. E ele não deixou nada escrito, né? Mas ele contou a parábola do bom samaritano, que a gente não pode ver alguém na rua, independente de quem seja, e usar o nosso lado espiritual para ajudar qualquer pessoa que seja, independente de quem seja, né? Na porta estreita, a gente só tem fé muito grande que a gente entra naquela porta estreita. A gente precisa realizar para entrar nessa porta estreita. A gente não pode ser essa figueira seca que tem um monte de folha bonita de longe, mas de perto não tem nenhum fruto. Quando chega perto não tem nenhum fruto para compartilhar com o outro, né? Quando Jesus vai na passagem que ele visita Zaqueu precisa subir numa árvore para ser visto, e a gente também precisa ficar subindo nas árvores para a gente ser visto. Precisa dessa vontade, sair da inércia de sair de casa. Se Jesus quer falar comigo, ele vai aparecer aqui na minha casa. Não, a gente precisa subir na árvore para ele nos ver. Precisa dessa necessidade, né? E quando todo mundo achou que Lázaro estava morto, Jesus mandou tirar a pedra e falou: levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Usa o seu, sai da inércia de estar dormindo. Vai atrás daquilo que é seu, né? Então, o que cada um de nós busca aqui dentro? O que a gente realmente quer? Essa é a provocação. Cada um aqui tem os seus desejos, as suas necessidades, né? A Adélia Prado fala: não quero faca nem queijo, quero fome. Quer dizer, a fome, o desejo de ir atrás, o desejo de compartilhar comigo mesmo o que eu tenho de bom, aquilo que é o melhor em mim. E outra música do Titãs pergunta: você tem fome de quê? Fome de quê para viver? Qual a sua sede de viver? O que você precisa? E nessa música unida, né? Ele pergunta, ele tem 3 coisas lá: desejo, necessidade e vontade. Desejo, necessidade e vontade. Isso que nos tira da inércia.
nossos desejos, nossa necessidade e nossa vontade. Desejo de sempre seguir em frente, necessidade de evoluir no caminho do bem e vontade de esperançar, de fazer da esperança o verbo e ter voz ativa com a gente mesmo. Portanto, nada muda na inércia. Muda-se no querer mudar, no agir, mesmo em controvérsia, na atitude de saber que para colher é preciso plantar. Para a gente se transformar, precisamos querer sair do lugar e não esperar que todo o resto se modifique. Então, para que isso se aplique, nossa vida se aprume para novas mudanças, é preciso uma dose de confiança e que a gente, com mais do mesmo, não se acostume. Rume um passo de cada vez e tenha lucidez de não seguir no caminho errado. Mas mesmo no erro, também se tem aprendizado. O problema maior é se acostumar a ficar parado. Obrigado. Valeu.